Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia de hoje, dia da Santíssima Trindade, uma festa importantíssima dentro do ano litúrgico, uma festa também colocada para fazer uma grande divisão. Todas as coisas que nós contemplamos na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, desde a sua preparação, desde a preparação para o seu nascimento, até a sua ascensão aos céus. Os primeiros 6 meses do ano litúrgico, desde o Advento até o final da oitava de Pentecostes, que foi as vésperas do dia de ontem. Agora nós começamos o tempo depois de Pentecostes, todos aqueles 24, 25, 26 ou 27 domingos depois de Pentecostes, que nós vamos contemplando os feitos principais narrados no Evangelho, aplicando a espiritualidade cristã. Primeiro nós contemplamos a vida de Cristo, agora nós aplicamos essa contemplação à nossa vida, como reflexo do lema da ordem dominicana: contemplar e as coisas contempladas transmitir aos demais. Aqui os demais são as nossas obras. Nós contemplamos, podemos dizer, durante a primeira parte do ano litúrgico, a vida de Cristo. Agora nós devemos compartilhar essa contemplação adquirida pela fé com as nossas obras. Nossa fé não pode se permanecer no simples ambiente da credibilidade, importantíssimo, porém não pode ficar ali, tem que passar as obras. Mas no centro do ano litúrgico, no meio dessa grande divisão, nós temos a festa da Santíssima Trindade, que expõe de maneira muito clara como a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como a família trinitária, deve ser o centro da liturgia, deve ser o centro de todas as relações, como a Santíssima. Inclusive, na Igreja Romana, muito tempo não se celebrou o dia da Santíssima Trindade pela seguinte disposição: porque era claro e evidente na mente dos fiéis que todo ato litúrgico era para a honra e glória da Santíssima Trindade. Porém, como o mundo veio em certa decadência sobre o espírito da liturgia, inclusive a Igreja Romana admitiu no seu calendário uma festa exclusiva para a comemoração da Santíssima Trindade. Lendo alguns comentários dos Santos Padres, de doutores da Igreja, sobre o dia de hoje, geralmente a leitura espiritual do Padre no sábado já é uma preparação para o sermão do domingo. Eu li uma frase muito chamativa que diz assim, mais ou menos, sem parafrasear, mas a ideia mais ou menos era assim: as almas não sabem tratar com a Santíssima Trindade porque não entendem as palavras da liturgia, ou melhor dizendo, não entendem o sentido das palavras da liturgia. E hoje nós temos uma ocasião onde o Evangelho traz o primeiro e principal dos sacramentos, que é o sacramento do batismo. Enquanto a excelência, o sacramento mais excelente não pode ser outro que a Eucaristia, porque em todos os demais sacramentos nós recebemos
a graça santificante como a abundância gigantesca, e se nós temos boas disposições, essa graça ela pode aumentar mais e mais devido às nossas disposições. Não é a mesma coisa a comunhão de uma pessoa distraída que a comunhão que recebia a Santíssima Virgem Maria. Porque por mais que seja a mesma comunhão, o mesmo que se comunga, eram disposições totalmente diferentes. Então, em todos os sacramentos nós recebemos a graça, porém, na Eucaristia nós recebemos a mesma fonte da graça que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sacramento de uma excelência grandíssima. Porém, o primeiro e mais necessário dos sacramentos é o Santo Batismo, o que dá entrada à alma para a vida sobrenatural. Só essa frase, o Santo Batismo, de entrada à alma para a vida sobrenatural, já deve ser motivo suficiente para toda a mudança de vida, para o entendimento da importância desse sacramento e como ele deve passar as obras. Não pode ser uma coisa simplesmente, eu me batizei, já estou pronto. Negativamente, o batismo é uma graça, a maneira de uma semente que não cresça e se transforme numa árvore, num arbusto, não serve para nada. Fica escondida na terra. A graça batismal tem que florescer, se transformar numa planta. Uma planta que dê frutos, ou que dê flores, mas não pode ficar enterrada. Está enterrada se nós não praticamos essa fé que foi professada no Santo Batismo. E como? Lendo naquele comentário que nós carecemos de contato íntimo com a Santíssima Trindade para não entender os aspectos da liturgia. Vamos repassar aqui a cerimônia do batismo. O que nós, por meio dos nossos padrinhos, se for o caso, o que nós prometemos no Santo Batismo. E quais são as bênçãos e o que significa cada uma delas. É verdade, no batismo hoje em dia, com a cerimônia da Igreja Católica Apostólica Romana, é uma raridade. São poucos os que tiveram a graça, por exemplo, de receber o batismo já com todas as cerimônias da Igreja. Mas, como geralmente recebemos sem uso de razão, somos crianças, vamos repassar aqui. O batismo começa com a seguinte pergunta. O sacerdote pergunta àquele que vai ser batizado: o que você pede para a Igreja de Deus? A fé é o que deve ser respondido. E a fé é o que te dá a vida eterna. A fé é o que te dá a vida eterna. Mas vejam bem, no começo do batismo, nós pedimos a fé para a Igreja, e a Igreja promete, por meio daquela fé, a vida eterna. Mas acabamos de ler no Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo disse: ide, predicai a todas as gentes, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a que observem todas as coisas que eu mandei. Não era só se batizar, senão observar todas as coisas que eu mandei. Porque senão a fé ela é morta. Como tal, não aparece, não germina, não cresce, não dá flores, não dá frutos. Vejam o que diz a Igreja, depois dessa pergunta e resposta: si vis ad vitam imbrem será mandata, diliges dominum Deum tuum, ex toto corde tuum, et ex tota anima tua, et ex tota mente tua, et proximum tuum sicut eius. Quase português. Se queres, pois, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, e ao próximo como a ti mesmo. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, evitando todos
pelas ocasiões do pecado, são obras que nós recebemos para ser levadas em frente, obras que nós recebemos da virtude sobrenatural da fé. O sacerdote imprime 2 cruzes naquele que está se batizando, na testa e no coração. Por quê? O que faz do homem imagem e semelhança de Deus? O que é o que faz do homem imagem e semelhança de Deus? O corpo, o Deus não tem corpo. É verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, é a união entre a natureza divina e a natureza humana, numa só personalidade divina. Porém, a Santíssima Trindade não tem corpo. O que faz da natureza humana imagem e semelhança de Deus? A inteligência e a vontade. São essas 2 potências da alma que nos faz semelhantes a Deus. Poder entender, não como Deus, obviamente, porque temos uma inteligência finita, poder entender e poder escolher, poder atuar a minha vontade. Essas são as 2 coisas que me fazem semelhante a Deus. Então, no começo do batismo, a igreja, por meio da mão do Padre, abençoa a inteligência e a vontade. E depois de uma oração, vem a imposição das mãos. O batismo tem 2 imposições de mãos, bem próximas uma da outra, que traz uma menção do que Nosso Senhor acabou de dizer. Diz: todo poder foi-me dado. Todo poder foi-me dado, no céu e na terra. E esse poder, Nosso Senhor Jesus Cristo comunicou aos seus apóstolos. Como? Por meio da imposição das mãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, como reza uma tradição, fez essa imposição das mãos dos apóstolos e como se figura em vários quadros, e ali se representa como Nosso Senhor consagrou bispos aos apóstolos. Mas mesmo que não tenha sido assim, o que foi com certeza que Nosso Senhor comunicou o episcopado pelos apóstolos, mas mesmo que da maneira externa, como se viu, que não tenha sido a imposição das mãos, se passou essa imposição das mãos como uma prática comum na igreja primitiva. Nos Atos Apóstolos aparece várias vezes a imposição das mãos. Também na liturgia, em todos os sacramentos, a imposição das mãos. Todos. Desde o batismo até a extremoção, em todos há uma imposição de mãos, que representa a transmissão de poderes. Assim como Nosso Senhor Jesus Cristo possui todo o poder no céu e na terra, nós, os sacerdotes, temos esse poder comunicado por Ele mesmo, porque Ele quis, Nosso Senhor Jesus Cristo, comunicar o poder de ser cristão. Essa potência grandíssima de participar do corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo e ser membro vivo dele. É uma honra grandíssima que se representa no batismo por meio da imposição das mãos dos sacerdotes. Depois dessa imposição das mãos, o padre ele dá alguns grãos de sal exorcizado para aquele que vai ser batizado. O sal representa a conservação da alma, porque o batismo é um rito antigo, muito antigo, na época onde não existia geladeira e que os alimentos eram conservados por meio do sal, as carnes, alguns
algum tipo de massa, eram conservadas por meio do sal. Inclusive, até mesmo o gelo era conservado pelo sal. O sal ele protege o gelo de não se derreter tão rapidamente. Então, o sal na antiguidade ele tinha essa ideia de proteção e entrou no batismo como a proteção da alma, como estava utilizado, proteção da alma, para que aquela graça batismal não desapareça imediatamente depois ou em algum momento da alma. E como é uma salva exorcizada, depois dessa recepção, desse salva exorcizada, vem o verdadeiro exorcismo. O santo batismo tem dois exorcismos. As pessoas são realmente exorcizadas. Só que o que acontece? As pessoas não entendem a profundidade da palavra exorcismo. Pensam que por essas coisas midiáticas, por esses filmes, coisas assim, pensam que o exorcismo é só coisas espetaculares, pessoas girando a cabeça. Não é nada disso. O exorcismo é uma bênção especial contra os poderes do demônio. Uma casa pode ser exorcizada, que é uma bênção contra os poderes do demônio. E como aquela alma que está sendo batizada, de certa maneira, pertence ao demônio pelo pecado original, antes da água do batismo vem dois exorcismos para abençoar aquela alma contra os poderes do demônio. O que o demônio menos quer é que aquela alma se batize, porque é uma alma menos para ele. É uma alma menos que ele afasta de Deus. Então o batismo tem dois exorcismos. E vejam só como terminam os batismos. Então, sim, sancte crucis quod nos frontieiros damus, tu maledicte diabole, nunc amandas violare, creu em Cristo um dom nostro. E este sinal da Santa Cruz que nós damos na sua fronte, tu, maldito diabo, não te atrevas a violar, pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Segunda bênção da fronte, da nossa mente, da nossa cabeça. Todas essas coisas que nós vamos contemplando, os senhores podem fazer um exame de consciência. Como está sendo no meu dia a dia, na minha vida cristã, todas essas coisas que eu recebi no dia do meu batismo? Eu estou protegendo a minha alma? Eu estou em presença de Deus? Eu estou guardando os mandamentos? Porque sem a guarda dos mandamentos, de que serve o batismo? Uma alma mais batizada no inferno. Para isso que serve. Se não há cumprimento dos mandamentos. Depois desse sinal da cruz, outra imposição das mãos com uma oração, nós rezamos o credo, nós rezamos o Pai Nosso, o segundo exorcismo, como eu disse, e aí vem uma cerimônia onde a igreja manda o sacerdote imitar um gesto que fez nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio desse gesto foi curado uma pessoa que tinha deficiência auditiva, então falava, surdo mudo. Como nosso Senhor fazendo um lodo com a sua saliva, ungiu ao enfermo com esse lodo e ele retomou os seus sentidos. Pio XII deu a permissão para que o padre não coloque saliva da sua própria boca por higiene, mas antes realmente era assim, o padre colocava realmente saliva nos sentidos daquele que estava se batizando. Hoje a igreja permite que seja somente um contato com a mão, simbolizando a abertura dos sentidos sobrenaturais, para que nós tenhamos a capacidade de ver, ouvir, sentir, perceber as coisas divinas para aceitá-las e ver, sentir, perceber em geral as coisas que não vêm de Deus para rejeitá-las. Sentido sobrenatural. Como está o nosso sentido sobrenatural?
Somos cegos, somos surdos, somos mudos. Falta um braço, falta uma perna na nossa vida sobrenatural. Isso que nós devemos analisar. Como está a nossa vida sobrenatural? Como que começou no batismo? Depois vem a unção com o óleo dos catecúmenos. Eu te marco com o óleo da saúde em Jesus Cristo, nosso Senhor, para que tenhas a vida eterna. Toda a cerimônia do batismo, ela volta a essa ideia. Para que tenhas a vida eterna. Para que tenhas a vida eterna. Pois isso não tem sentido. Qual o sentido? Se nós vivemos aqui 40, 50, 60, 80 anos, batizados ou não, se vamos no inferno, qual o sentido desses 40, 50, 60, 80 anos? Só para passar uma eternidade de sofrimentos sem fim. E longe de dizer essas coisas, não, para o inferno não, mas se eu conseguir o purgatório, já estou contente. Uma mediocridade gigantesca pensar numa coisa assim. Uma mediocridade gigantesca. Eu estou satisfeito com o purgatório. Medíocre. Coisa medíocre. Porque se fosse assim, não teria se pendurado numa cruz. Eu estou satisfeito com nascer num curral. Com mau cheiro. Eu estou satisfeito com ter uma vida pobre. Eu estou satisfeito com ser um pobre e humilde carpinteiro. Eu estou satisfeito de não ter nem onde dormir durante meus 3 anos de vida evangélica. Ele não foi medíocre. Até a última gota de sangue. A última gota de sangue. Então não sejam medíocres. O purgatório, eu estou satisfeito. Mediocridade gigantesca. Para que tenhas a vida eterna. E imediatamente depois da morte. Para isso serve a graça batismal. E depois que nós respondemos algumas questões feitas pelo Padre, se nós acreditamos em Deus Pai onipotente, se acreditamos em Deus Filho, que nasceu, padeceu por nós, se acreditamos na Santa Igreja, na comunhão dos santos, etc., que tudo se responde sim, creio. Depois vem propriamente falando um sacramento, a água batismal. Quando a alma perde todo o vínculo com o pecado original, fora algumas relíquias, fora alguns rastros do pecado original, mas o vínculo com o demônio ele é destruído no sacramento do batismo. E tanto é assim que o batismo é o primeiro e mais necessário dos sacramentos, que a igreja ela dá poder para que todas as pessoas, em caso de necessidade, possam batizar. E, inclusive, é um dever esse batismo em caso de necessidade. Se toma água natural jogando sobre a cabeça daquele que se batiza, dizendo: Fulano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A alma já fica batizada. Depois ela tem que ser trazida à igreja para ser completada, receber o complemento do batismo. Mas a alma já está batizada. E a igreja ela dá poder. Nenhum outro sacramento tem uma característica tão grande como essa. Qualquer pessoa possa fazer. Por quê? Porque o batismo é o primeiro e mais necessário de todos eles. Depois do batismo, vem a unção do Santo Crisma, que é o principal dos santos óleos da igreja. Uma espécie de prelúdio do sacramento do Crisma. E depois duas coisas muito particulares. A entrega da vela acesa, que representa as 3 virtudes principais, fé, esperança e caridade, que nós recebemos no dia do nosso batismo, mas como se fosse uma chama pequenina. E que isso deve crescer em intensidade. Que aquela chaminha, aquela pequena
aquele fogo que eu recebi no dia do batismo, ele não pode chegar no mesmo tamanho ou menor no dia que eu recebo a extrema unção. Tem que ser muito maior. Tem que ser um incêndio de caridade, um incêndio de fé, um incêndio de esperança. Isso que representa a vela que nós recebemos no batismo. E depois recebemos as vestes brancas, simbolizando o candor, a brancura da nossa alma, quando recebemos como somos lavados no batismo, que batismo significa isso, lavar uma coisa. Como está a nossa alma? Como está essa veste branca? Se essa veste branca eu estivesse, eu a vestisse durante toda a minha vida, e cada vício que eu tenha, cada pecado que eu não vença, fosse uma manchinha nessa veste branca, como estaria essa veste? Muito suja ou muito limpa? Não sabemos. Não sabemos. Mas devemos ter a confiança necessária de que o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo tem a capacidade de limpar toda a mancha das nossas almas. Mas que devemos ter fé atuada pelas obras da caridade. Porque senão é fé morta. Porque senão é um batismo sem sentido. São puras palavras. Vamos pedir à Santíssima Virgem Maria essa graça imensa de poder atuar todas essas coisas que nós, no dia do nosso batismo, recebemos e prometemos que íamos realizar. Que essa fé seja atuada pelas obras das virtudes, dos dons do Espírito Santo, e que todas as coisas que nós contemplamos na primeira parte do ano litúrgico, tenhamos a fortaleza de aplicar as nossas obras durante esse segundo tempo do ano litúrgico. Generosidade, o amor ao próximo, o amor aos inimigos. Lembre-se, nosso Senhor Jesus Cristo, o último milagre que fez foi devolver a orelha àquele que estava prestes a prendê-lo. Contemplemos a vida de nosso Senhor e apliquemos as nossas almas. E vamos pedir à Santíssima Virgem Maria que seja nossa auxiliadora para realizar essa obra tão grande. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebido.